Outra foto interessante, essa daqui, né, muito bem equilibrada, profundidade de foco perfeita. Veja que desde os elementos aqui de primeiro plano até o último plano lá no fundo estão em foco. Iluminação excelente, então uma iluminação muito bonita aqui na pessoa, né? Me parece que tem não só a luz do dia, mas parece que houve um flash aqui também, bastante interessante. Eu sugeriria apenas talvez um corte para dar mais atenção ainda, né, dessa zona aqui, ó, da direita, ou um corte assim, talvez para trazer um pouco mais de atenção à pessoa, algo como isso. E talvez uma profundidade não tão alta de foco para eliminar essas placas que está aqui, que também pode ser feita via pós-processamento, né, desfocar um pouco essa região aqui para não chamar tanta atenção. Essa é uma foto bastante interessante. Na mesma ideia, né, outra foto bastante interessante. Aqui eu já poderia usar alguns ajustes, primeiro em relação à vertical, parece que está um pouquinho fora da vertical, e outra regra dos terços novamente. Veja só que ao trazer a pessoa para essa zona aqui, ó, desses 2 terços aqui, ó, eu consigo uma atenção bem maior à pessoa, evitando aquela leitura do carro que está lá atrás. Bastante interessante também. Já essa foto aqui eu percebo que ela está com um pouquinho de granulação, né? Ela houve um defeito aqui. Me parece que ou foi usado um ISO bastante elevado, ou houve algum tipo já de pós-processamento que deixou ela aqui com bastante ruído na imagem. Em relação à composição, está correta. Vemos aqui 1 terço para cá e 2 terços para cá. Né? Na linha dos terços, vou colocar aqui a linha dos terços para ficar mais claro, vemos os pássaros numa linha de terços, a ponte, então a composição está perfeita. Talvez valesse um pouco apenas ampliar um pouquinho a exposição. Vou ampliar um pouquinho a exposição e diminuir um pouco o ruído, para ver aqui se a gente consegue um pouquinho de melhor em relação à imagem original. Vejam aqui, é um comparativo, observe a granularidade, né, um pouco escuro, e aqui já consegui recuperar um pouco os tons originais da foto, ok? Vamos para a próxima imagem. Foi tentada a técnica da diagonal, faltou talvez um pouco de mais de profundidade de foco para não ficar tão borrado, fazer um corte interessante, e talvez eu não colocasse tão excessivo assim este corrimão aqui, que acabou dando mais leitura ao próprio corrimão do que a pessoa. Então, para essa foto, eu sugeriria talvez eliminar um pouco deste corrimão, trazendo a pessoa aqui para esses 2 terços, algo assim, ou às vezes até mesmo a linha da cintura. Podemos chegar até a este corte, veja que está bem mais suave. E faltou um pouquinho de luz auxiliar aqui, né? Para a gente iluminar as costas dela, que ficou bastante escuro. Então, vou tentar só um pouquinho aqui de ajuste e ver o que eu consigo em relação à imagem original. Veja aqui um pouquinho de ajuste da tonalidade, né? Acabou ficando, eu fiz acho que demais, ficou levemente roxo aqui, né? O fundo não está mais preto, mas não ficou mais tão evidente assim a questão aqui do corrimão. Veja que nesse corte o corrimão ficou mais suave, né? Se eu trouxer aqui para a versão original da foto, veja como está aqui excessiva essa leitura, né, do corrimão, ocupando aqui basicamente, né, 2 dos 9 quadrantes da imagem. Né? Este aqui eu estou achando bastante excessivo em relação àquela outra sugestão, que era apenas um detalhe aqui do corrimão. Ok? Fica aí a sugestão. Foto bastante interessante, com essa fumaça aqui, né, esse brilho. Faltou um pouquinho nessa foto de definição. Veja aqui que está um pouquinho fora de foco aqui o rosto da pessoa, né? Talvez por ter usado até um ISO muito baixo ou ter feito a foto na mão, acabamos perdendo um pouco aqui de definição e um excesso de granulação da imagem, né? Excesso de granularidade da imagem. Então talvez equivalesse novamente o uso sempre do tripé. Qual velocidade foi tirada? Bom, velocidade 1/200, velocidade até rápida, mas um pouquinho mais de iluminação aqui, né? Algo mais ou menos
uma iluminação da pessoa assim, sendo que aqui ficou um pouquinho excessivo, então vou fazer uma correção aqui para tentar equilibrar o que eu queria fazer. Algo como isso daqui, ó. Vamos comparar com a foto original. Veja aqui, ó, do lado esquerdo temos a fumaça com a mesma luminosidade, mais do que do lado direito temos o rosto da pessoa melhor iluminado. Ok? Vamos ver aqui o resultado final, como ficou novamente. Tá aí, mas uma foto bastante interessante. Novamente a mesma ideia, né? E eu repito mais uma vez, usar um pouquinho mais de luz nessa parte de trás para modelar, para não deixar esse braço ou esse rosto tão escuro daqui para trás. Então talvez um pouquinho mais de exposição, olha, a gente consegue até um ganho melhor aqui da onde ela está apoiada. Só de aumentar um pouquinho mais a exposição, compare com a foto original, como há um ganho em relação à definição da parte de trás, aqui de onde ela está apoiada. Em relação à regra dos terços, está bastante interessante, né? Só mostrando os quadrantes, olha aqui, a pessoa bem centrada aqui na parte aqui dos terços. Está muito bacana a foto, bastante interessante. Belíssima essa foto aqui, foi usada uma técnica, né, de velocidade lenta com flash. A velocidade lenta, o fotógrafo balançou a máquina para cima e para baixo para fazer esse efeito com as luzes, e o flash iluminou ela aqui parada. A foto está belíssima, sem nenhum comentário, exposição perfeita, regra dos terços perfeita, uma imagem muito, muito, muito bela. É a melhor de todas aí da série. Parabéns aí. Usando a técnica de perspectiva, né, de baixo para cima, a gente consegue alguns efeitos. Ficou bastante interessante, né, a árvore aqui com a pessoa, mas talvez a leitura dessa foto fosse uma leitura mais neste sentido aqui, ó, né? Talvez a foto seja essa daqui, para ficar mais parecida com com o que esperamos da pessoa, né? Ela está de baixo para cima, né? Ela está vertical. Foto bastante interessante também, talvez faltasse um pouquinho de luz lá em cima na árvore, para definir um pouquinho ainda mais a parte lá dos galhos da árvore. Próxima foto, né, bastante interessante. E novamente aquela questão do corte aqui, né, das pessoas. Eu não gosto muito das pessoas coladas nas fotos. Eu acho que a gente deve sempre deixar uma folguinha aqui, né, dos lados, como colocamos aqui. A exposição está perfeita, né, não foi usado flash. Poderia talvez ser usado flash para ganhar um pouco de iluminação aqui nessa parte dos pés. O que a gente pode fazer um pouquinho com pós-processamento, olha. Mas talvez o flash ajudasse melhor. E recomendação só mesmo em relação aqui a deixar uma folga para fazer esse corte. Foto bastante interessante, né? Por conta do horário, ficamos com essa zona bastante escura aqui, ó, né? Temos, talvez este é o tipo de foto que o fotógrafo deve esperar o horário certo. Talvez se ela tivesse sido de manhã, esperar à tarde ou vice-versa, para conseguirmos uma iluminação melhor dessa zona. No pós-processamento, é capaz que a gente consiga aqui ter um ganho. Olha só o tanto de informação que foi perdida que a gente consegue no pós-processamento. Ok? Vamos fazer uma comparação aqui. Observe a foto original, é o tanto de informação perdida e a recuperada. E só lembrando que o certo não é ficar fazendo foto ruim e tentar consertar depois no próximo processamento. A gente tem que fazer a foto original já o mais bem feita possível. Em relação aqui à verticalização também, né, uma atenção para que o mar não fique torto. Ora, isso é uma foto interessante. Regra dos terços, percebemos a parte de pedras ocupando 2/3 e a parte do mar ocupando 1/3. Então, regra dos terços corretamente aplicada. Essa foto se parece bastante com a anterior e a pessoa aqui acabou ficando meio perdida aqui, bem no meio da foto, né? Aqui a gente poderia já usar a regra dos terços de alguma forma, seja colocando a pessoa aqui, ó, em um dos cantos, né? Talvez algo como isso aqui, ó, já chamaria uma atenção, uma leitura diferente. Olha, fazendo aqui uma correção,
Veja que a gente já tem uma outra leitura aqui da mesma imagem. Vou acertar aqui a linha horizontal. E agora sim, veja outra sugestão de leitura em relação à foto original, né? Corretamente colocada aqui, 2/3 para cá e 1/3 para cá. Olhando a foto original, veja que a pessoa fica meio perdida aqui no meio da imagem. Próxima foto bastante interessante, que também poderia ser aplicada a regra dos terços. Acontece que essa pessoa, que tem um papel bastante significante, ela acabou ficando um pouquinho perdida aqui na imagem. Então vamos fazer aqui uma sugestão de regra de terços, para a gente ver como que a gente conseguiria, um pequeno corte, já dar uma outra leitura. Veja só como ela já apareceu bastante mais aqui na imagem, né? Veja que ela já ocupa perfeitamente esse quadrante, sendo que a cabeça dela está bem próxima de um dos pontos ouro aqui da imagem, olha, marcando bem, delimitando bem a região dos terços. Ok?